Em seguida, fará uso da palavra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes, iniciando pelo senhor presidente Jair Bolsonaro. Informar que esse projeto foi desenvolvido seguindo a orientação principal do senhor presidente da República, da necessidade de diminuir a criminalidade violenta no país, de aumentar não só a persecução, mas a segurança pública de cada cidadão. E esse projeto só é possível através da união do governo federal, não só aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas dos demais ministérios, para o enfrentamento dessa criminalidade violenta. Importante destacar, isso muitas vezes não tem tido a necessária exposição na imprensa, que a criminalidade vem reduzindo no governo do senhor presidente Bolsonaro significativamente. Não me lembro de outro período histórico em que tivesse havido uma redução de 20% dos homicídios nos 4 primeiros meses. É certo que nós não devemos ignorar os esforços que os governadores e que os prefeitos estão fazendo também para essa redução, mas é inegável o mérito do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro. Mas é evidente, com a apresentação desse projeto, que apesar dessa redução, nós precisamos avançar, nós precisamos melhorar. E, para tanto, nós precisamos de parcerias. Nessa linha, e perdoe-me aqui pela repetição, mas gostaria de agradecer todo o apoio que o projeto tem tido pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ministro Paulo Guedes, da Economia, ministro da Educação, Abraham Eltrab, ministro Osmar Terra, um grande parceiro do Ministério da Justiça e Segurança Pública em vários assuntos, especialmente no tema de drogas, mas igualmente nesse projeto. Ministro da Saúde, Henrique Mandetta, ministro Gustavo Canuto, ministra Damares, ministro Jorge Antônio, ministro Luiz Ramos, todos eles e os demais ministros têm ajudado o projeto com a compreensão de que sim, é preciso nós termos segurança, é preciso nós termos policiais na rua, é importante nós retirarmos de circulação o criminoso violento, o criminoso perigoso, mas também temos que enfrentar as causas da criminalidade, eventualmente relacionadas à degradação urbana, a abandono, e para isso nós precisamos aliar políticas de segurança sólida com políticas de outra natureza. Cumprimento igualmente aqui a Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, que tem colocado o Ministério Público à disposição para a realização desse projeto. Aproveito para comentar as lideranças do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, senador Fernando Bezerra, deputado Major Vitor Hugo, na pessoa de quem cumprimento também todos os parlamentares. E gostaria de destacar que esse não é um projeto do governo federal unicamente. A ideia aqui é uma verdadeira união, na acepção básica da palavra da União Federal. Tem uma parceria com os governadores dos estados envolvidos nesse projeto e com os prefeitos dos municípios, para que nós tenhamos uma ação conjunta, integrada, não só das forças de segurança federais, estaduais e municipais, mas igualmente desses agentes de política pública transformadores. Então, cumprimento os governadores presentes, Paulo Câmara, Ratinho Júnior, Helder Barbalho, Ronaldo Caiado, secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Antônio Roberto, representando aqui o governador Renato Casagrande,
tinha uma visita oficial, não pôde vir. E, igualmente, os prefeitos Antônio Benedito Fenelon, Gilberto Gonçalves Júnior, Iris Rezende Machado, Geraldo de Oliveira Júnior e Manuel Carlos Antunes. O que nós vimos no passado, alguns esclarecimentos sobre esse projeto, o que nós vimos no passado era a união distante da criminalidade violenta. Governo federal, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária, mais atuante em outro tipo de criminalidade, mais distante da criminalidade violenta. Quando a União atuava nessa área, era de uma maneira especialmente reativa, ou seja, diante de uma crise de segurança, eventualmente utilizava uma GLO, eventualmente mandava a Força Nacional. Evidentemente isso é importante para reagir a essas crises. O próprio governo do presidente Jair Bolsonaro reagiu a uma crise de segurança no Ceará no início desse ano. Isso foi muito positivo. Mas a concepção desse projeto é diferente. A ideia é nós agirmos preventivamente. Nós irmos a esses municípios para evitar que situações de criminalidade violenta se agravem. Nós não ignoramos que os indicadores de violência nesses municípios estão melhorando, mas nós podemos agir mais, integrando as forças policiais federais, estaduais e municipais, e aliando essa ação a políticas de outra natureza. Cumprimento especial aqui também a minha equipe do Ministério da Justiça, toma a liberdade de fazer na pessoa do general Guilherme Teófilo, que é o secretário nacional de Segurança Pública. O projeto está vinculado especialmente ali à Senasp, embora tenha outros órgãos envolvidos, e na pessoa também de quem cumprimento todos os envolvidos nas equipes dos governos de Estado, dos outros ministérios e dos municípios. Enfim, é um projeto inovador, uma postura diferente da União Federal, dos governos, dos estados e dos municípios. É um projeto piloto, por isso nós escolhemos 5 municípios, um em cada região, levando uma série de fatores em consideração para nós começarmos, para nós aprendermos, e adiante, com esse aprendizado, nós expandiremos esse projeto para outras localidades. Evidentemente, ou políticas mais gerais levam a uma redução de criminalidade, como já vem havendo, em todo o território nacional. Mas, nesse momento, nós vamos atuar focado nesses municípios para realizar essa experiência de buscar concretizar esse programa do senhor presidente da República de uma redução substancial da insegurança pública no Brasil, de uma redução substancial da perda de vidas com a violência. São objetivos que valem a pena. Muito obrigado pela atenção. Ouviremos agora as palavras do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Senhor presidente, Jair Messias Bolsonaro, senhor ministro da Justiça e da Segurança, Sérgio Moro, esse é um momento muito importante. Quando o presidente Bolsonaro, o senhor, enquanto deputado federal, ouvia e continua ouvindo a voz das ruas, 2014, 2015, 2016, 2017, o que as pessoas mais pediam ao então futuro candidato e depois ao futuro presidente era segurança. Durante décadas, o Estado brasileiro primeiro tirou a condição do cidadão e da cidadã brasileira poder se defender. E o que o senhor, no seu primeiro ato de governo, recuperou, através do decreto que devolveu a cada cidadão o direito inalienável à legítima defesa. E hoje, cada mulher e cada homem nesse país sabe que o governo federal
liderado pelo presidente Bolsonaro, respeita, protege e garante esse direito que é igual ao direito à vida. Então, como pai de família, muito obrigado, presidente, por o senhor garantir esse direito fundamental. Depois, o ministro Moro, ao ser escolhido, ele era, sim, símbolo de uma luta importantíssima e que era também um apelo e um compromisso que as pessoas e o senhor faziam em cada rua, em cada praça do Brasil, que era o combate à corrupção. E todos nós, homens e mulheres do Brasil, sabemos que quando o ministro Moro assumiu a pasta da Justiça e da Segurança, de que o presidente Bolsonaro teria o melhor ministro da Justiça e da Segurança que o Brasil já teve na sua história e terá nos próximos anos. Agora, ministro Moro, e agora, presidente Bolsonaro, mais uma vez, e eu vou voltar e vou olhar aqui para o ministro Abraão e lembrar a ele que na sala da casa dele havia um pequeno laptop, aonde, ministro Mandetta, nós escrevíamos, ministro Paulo Guedes, o que seria, no plano de governo do presidente Bolsonaro, cada uma das áreas que diligentemente, ministro Terra, e ministro Canuto, e ministro Jorge, o governo Bolsonaro vem entregando à sociedade brasileira. E aí eu olho para o deputado federal mais votado do Brasil, Eduardo Bolsonaro, que eu desejo e sonho, assim como milhares de brasileiros, que o senhor seja o nosso embaixador em Washington. Eu lembro, ministro Abraão, que nós colocamos lá, dentre as prioridades das prioridades, a segurança. Porque era um governo que começava falando, presidente, no João 8,32, e a verdade vos libertará, assim que cada cidadão a conhecesse. E para que a gente possa viver todos os direitos, é insuperável de que o Estado nos garanta a liberdade de vir, a liberdade de escolha e a liberdade de poder, cada um a seu jeito, a sua forma, escolher o seu caminho. E para que isso seja feito, ministro Ramos, nós precisamos ter segurança para as nossas famílias, para os nossos filhos, nas nossas casas e nas nossas ruas. Por isso, presidente Bolsonaro, de novo, agora como cidadão, não como seu ministro, o que me honra muito, como pai de família, eu tenho a certeza e a esperança de que aquele compromisso que eu lhe vi em tantas e tantas praças, em tantas e tantas ruas, defender, ele começa a dar o passo largo de garantir, ministro Moro, de que cada dia mais o brasileiro vai se sentir livre para andar em cada rua, em cada cidade do Brasil, sabendo que há um governo que enfrenta sem temor e sem medo a corrupção por um lado e o crime organizado por outro, porque isso quer fazer a vontade da população brasileira. Parabéns, presidente, parabéns, ministro Moro. Senhoras e senhores, em seguida, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, assina a portaria que torna pública a relação de municípios aptos a receberem veículos padronizados do Sistema Único de Assistência Social, em apoio ao Projeto Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta. Nesse momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina protocolo de intenções com o objetivo de viabilizar projeto piloto Em Frente Brasil, que traz políticas públicas integradas para um país seguro.
Assinam também os seguintes ministros de Estado. Pela Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos. Pela Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira. Pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Pelo Ministério da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Pelo Ministério da Cidadania, Osmar Terra. Pelo Ministério da Educação, Abraão Weintraub. Pelo Ministério da Economia, Paulo Guedes. Pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E pela Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Convidamos agora os ministros do palco e a Procuradora-Geral da República a tomarem lugar à frente do palco para acompanhar a assinatura dos protocolos de intenções entre União, governos estaduais e prefeituras. Dando continuidade, convidamos para assinar o protocolo de intenções o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, Antônio Roberto Cesário de Sá. E o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia de Oliveira Júnior. O município de Cariacica, no Espírito Santo, é o primeiro da região sudeste a firmar este protocolo. Em seguida, convidamos a assinar protocolo de intenções o presidente da República, Jair Bolsonaro, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o prefeito de São José dos Pinhais, Toninho Fenelon. São José dos Pinhais, no estado do Paraná, é o primeiro município da região sul a firmar este protocolo.
Convidamos agora a assinar protocolo de intenções o presidente da República, Jair Bolsonaro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Já foi tudo, né? Esse aí já foi tudo. Goiânia, capital de Goiás, é o primeiro município no Centro-Oeste a firmar este compromisso. Convidamos a assinar protocolo de intenções o presidente da República, Jair Bolsonaro, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o prefeito de Paulista, Júnior Matuto. O município de Paulista, em Pernambuco, é o primeiro na região Nordeste a assinar este protocolo. E por último, convidamos a assinar protocolo de intenções o presidente da República, Jair Bolsonaro, o governador do Pará, Helder Barbalho, e o prefeito de Ananindeua, Manuel Carlos Antunes. Ananindeua, no estado do Pará, é o primeiro da região norte a assinar este compromisso. Nós convidamos todos a retornarem a seus assentos. Senhoras e